Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Prof. Mendes, chegando para vocês com mais um resumão da semana do dia 11 até o dia 17, com todos os vídeos, com todo o conteúdo que foi trabalhado nessa semana que passou. Mas antes já peço, se caso você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, deixa o teu like. Lembrando que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias, vídeos novos e atualizados. E todo domingo às 10 horas da manhã, esse resumão aí com todo o conteúdo que foi trabalhado durante a semana. Então, bora lá comigo e desejo para vocês um excelente e abençoado domingo. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Então, o motorista 1 cometeu uma infração leve, que são 3 pontos, e uma infração média, que são 4 pontos. E o motorista 2, uma infração gravíssima, que são 7 pontos. E aí ele pergunta, nessa situação, o número de pontos acumulados por cada um destes motoristas é respectivamente de. Quando ele fala a palavra respectivamente, é porque ele quer na ordem que ele deu. Primeiro o motorista 1, depois o motorista 2, mas ambos cometeram 7 e 7 pontos. Lembrando, pessoal, vocês precisam saber de cor a pontuação. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Vocês precisam saber essas pontuações. Para cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor de um veículo deverá. O trecho alagado, ele é um trecho que o condutor vai precisar de muita força para passar, uma vez que a água ela é pesada. E essa força necessária nós vamos encontrar na primeira marcha. Então, ele irá engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. De que maneira? Se eu estou em primeira, estou acelerada e estou com o pé completamente pisado na embreagem, o meu carro não vai se mexer. À medida que eu for soltando, que eu for liberando, que eu for levantando o meu pé da embreagem, o meu carro vai começar a se movimentar. Então, trecho alagado, vai engatar a primeira marcha e regular a velocidade utilizando a embreagem. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo, pelo efeito da aquaplanagem, deve reduzir a velocidade. Primeiro, na questão anterior, nós vimos o alagamento. Alagamento é mais ou menos um meio metro de água para vocês terem uma referência. Que nesse caso, vocês vão engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Agora, a aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento, tipo de 2 a 4 dedos de água. Isso é a aquaplanagem. E como que você vai passar por uma aquaplanagem? Eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo leves ou pequenos movimentos na direção até você sentir que retomou a aderência novamente. Então, vejam que são duas situações que envolvem água e que são completamente diferentes. O alagamento, que é uns 2 a 4 dedos de água, vocês vão passar eliminando a pressão do pedal do acelerador, ou seja, tirando o pé do acelerador e fazendo um leve movimento na direção até retomar a aderência novamente, certo? Na aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Já o alagamento é pelo menos aí um meio metro de água. Você vai precisar de força para passar, e essa força você tem na primeira marcha. Então, você vai, para passar um trecho alagado, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Já na aquaplanagem, você irá eliminar a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até retomar a aderência novamente. As faixas de trânsito em linha tracejada na cor
amarela indicam? As linhas tracejadas na cor amarela, elas poderão indicar duas situações que estão caindo muito na prova teórica do Detran. Primeiro, quando a faixa central que divide a pista de rolamento for na cor amarela, significa via de mão dupla, ou seja, uma pista está indo e uma pista está vindo, tá? Quando a faixa que divide a pista de rolamento, a faixa central, for na cor amarela, é via de mão dupla, ok? E aí, ali na segunda questão, também, sinalização horizontal. Sinalização horizontal é tudo que está desenhado, pintado, inscrito ou aposto sobre o pavimento, é o que está deitado, tá? O que está pintado no chão. Quando essa faixa horizontal também for na cor amarela, ao indicar a proibição de estacionar, que é ali na segunda questão, na 516. Então, notem que nas duas situações nós temos a cor amarela. Na questão 515, que é a faixa do centro, ela indica via de mão dupla, que é esse desenho que eu coloquei ali. Agora, quando ela estiver proibindo estacionar, também vai ser na cor amarela, ou seja, quando o meio-fio estiver pintado de amarelo, quando a faixa próximo ao meio-fio estiver pintado na cor amarela, significa que é proibido estacionar. Aí, quando for a mesma situação, nesses dois casos, mas a faixa for na cor branca. Na questão de cima, quando a faixa central, que divide a pista de rolamento, for branca, é fluxos de mesmo sentido. Ou todo mundo tá indo ou todo mundo tá vindo. E quando o meio-fio for na cor branca, significa a permissão para estacionar. Então, faixa central na cor amarela, fluxos de sentidos opostos, mão dupla. Quando a faixa pintada no meio-fio ou próximo ao meio-fio for na cor amarela, indica a proibição de estacionar. Como é essas duas figuras que eu coloquei ali para vocês entenderem o que ele está falando na questão. A figura abaixo ilustra as manobras efetuadas pelos veículos A e B num cruzamento. O veículo A realiza a manobra 1 e 2 e o veículo B realiza as manobras 3 e 4. E aí ele quer saber, nessa situação, são consideradas infrações de trânsito passíveis de multa apenas as manobras. São as duas manobras que eu risquei para vocês ali em vermelho. São as que estão erradas, que é a 1 e a 4. Por quê? Quando o carrinho A faz a conversão de número 1, ele não pode estar na faixa de cima para poder virar para a direita. Notem que essa pista é de sentido único, ela está indo para a direita. Então, quando o carro A quer fazer a manobra do número 1, ele teria que trocar para a pista do centro, depois trocar para a pista onde está o carro B, para daí fazer a conversão. Mesma coisa o carrinho B. Quando ele faz a conversão de número 4, ele teria que ter trocado, ter subido para a pista do centro, depois subido para a pista onde está o carro A, para só então fazer a conversão, fazer a manobra. Então, tanto a manobra 1 quanto a manobra 4, ele está sim cometendo infração de trânsito. Diferente, ó, eu coloquei em verde ali a manobra 2 e a manobra 3, que são as manobras que estão corretas. Então, quando o carrinho A faz a manobra 2, notem que ele já está na pista da esquerda e dobra para a esquerda. Mesma coisa o carrinho B, ele já está na pista da direita e depois ele dobra para a direita. Então, 1 e 4 cometem infração de trânsito e a 2 e a 3 não cometem infração porque estão corretas. Em um acidente de trânsito, você deve parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Em um acidente de trânsito, você deve parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Lembrando ainda que vocês não vão remover nem movimentar as vítimas, não vão retirar capacete de motociclistas, não vão retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo das vítimas,
não vão dar nada para as vítimas beber ou comer, nem usar nenhum tipo de medicação, seja de farmácia, caseiro ou manipulado. Vocês só poderão utilizar gaze, água ou pano limpo. Gaze, água ou pano limpo. E importantíssimo também, para preservar a saúde de vocês, não entrar em contato com os fluidos orgânicos das vítimas, principalmente sangue, para evitar o contágio por doenças infecto-contagiosas, ou seja, que são transmitidas pelo contato com o sangue. Quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita na via, recomenda-se utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível e redobrando a atenção. Quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita na via, recomenda-se utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível e redobrando a atenção. Utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível e redobrando a atenção. Leia o texto abaixo para responder a questão. Então, ele está dando um texto para vocês e logo abaixo ele vai dar 3 tipos de infrações e na direita para vocês identificarem a natureza, se ela é gravíssima, grave ou média. Então, o texto diz assim: andar de táxi é uma caixinha de surpresas, em boa parte das vezes desagradáveis. Foi o que descobriram os técnicos da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Proteste, depois de 464 corridas em 4 capitais, São Paulo, Rio, Porto Alegre e Salvador, realizadas no ano passado. As falhas incluem até o descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro. Muitos falaram ao celular, fumaram, fizeram barbeiragens, passaram no vermelho e não usaram o cinto de segurança, nem pediram para que os passageiros o fizessem. E aí ele diz: relacione as infrações de trânsito mencionadas no texto com a natureza de cada uma delas. Então, ele deu ali número romano 1, 2 e 3 e do lado a natureza de cada infração, representadas pelos números 1, 2 e 3. No primeiro caso, no número 1, nós temos dirigir com apenas uma das mãos ao fumar. Fumar não constitui infração. Não tem no código lá infração, fumar ao dirigir infração tal, não tem. Mas ele tem no artigo 252 que dirigir com apenas uma das mãos, exceto para troca de marcha e sinalização, é uma infração de natureza média com 4 pontos na habilitação. Natureza média está lá no número 3. O número romano 2, ultrapassar o sinal vermelho do semáforo, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, que está lá no número 1. Tanto a placa de pare quanto o sinal vermelho são infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos. E no número 3, no número romano 3, não usar o cinto de segurança enquanto o veículo está em movimento, seja por quem está dirigindo ou pelos ocupantes do veículo, é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Então, pela ordem ali, dirigir com apenas uma das mãos ao fumar é uma infração média com 4 pontos, ultrapassar o sinal vermelho do semáforo ou mesmo a placa de pare é uma infração gravíssima com 7 pontos e não usar o cinto de segurança enquanto o veículo está em movimento é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Então, dirigir com apenas uma das mãos, infração média, 4 pontos. Ultrapassar o sinal vermelho do semáforo, infração gravíssima, com 7 pontos. E não usar o cinto de segurança enquanto o veículo está em movimento, é uma infração de natureza grave, com 4 pontos. Quando o condutor ultrapassar outro veículo pelo acostamento, e interseções e passagens de nível, terá como punição, nesse caso, apenas multa. Não é multa e retenção, é só multa, porque é uma atitude errada, uma atitude incorreta. Como nós vimos na questão anterior, por exemplo,
furar o sinal vermelho. É uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, mas é uma atitude errada, então é apenas multa. A retenção do veículo vai acontecer quando tiver algo errado com o veículo, com o condutor ou com o que ele transporta. Algo errado, algo faltando, que foi no caso da questão anterior, andar sem cinto. Andar sem cinto é uma infração grave, com 5 pontos, que gera retenção para regularização. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas, preferencialmente. Vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade. Os ciclomotores são veículos lentos de até 50 cilindradas ou que têm velocidade máxima de 50 km por hora. Todos os veículos lentos deverão ficar mais à direita, ou seja, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Ciclomotores no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Nas vias de trânsito rápido e nas calçadas é proibido trânsito de ciclomotores. Calçadas e vias de trânsito rápido é proibido o trânsito de ciclomotores. Os ciclomotores irão transitar no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. A figura abaixo representa um trecho de rodovia de pista simples e duplo sentido de circulação. Toda vez que for pista simples e duplo sentido de circulação, a faixa do meio, a faixa central, sempre será na cor amarela. É sinalizado com taxas para melhorar a visibilidade. E aí ele quer saber os elementos refletivos indicados com o número 1 podem ter a cor. Notem bem que o lado que está mostrando o número 1 é o lado de quem está indo, de quem está seguindo. Então, nesse caso, sempre será na cor vermelha, tá? A pista contrária de quem está seguindo será na cor vermelha, como eu coloquei ali. E o outro lado, porque essa taxa é uma taxa que ela tem duas cores, do lado inverso dela, ou seja, no lado da tua pista, por exemplo, ela vai ser na cor branca. Então, se você está seguindo, ali onde está escrito acostamento na parte de cima, do lado direito, você vai ver a cor branca. Do lado esquerdo, do lado de baixo, onde ele está apontando com o número 1, que ele quer a cor, ali vai ser na cor vermelha. Do teu lado, na pista da direita, sempre será branco. Na contramão, na pista da esquerda, sempre será na cor vermelha. 3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. E ele quer saber, lá embaixo, ó, nessa situação, o número de pontos acumulados por estes motoristas é respectivamente. A palavra respectivamente, ele quer na ordem. Primeiro a pontuação do motorista 1, depois a pontuação do motorista 2 e depois do motorista 3. Então, ó, motorista 1. Uma infração leve, 3 pontos. Uma média, 4 pontos. Uma gravíssima, 7 pontos. 3 com 4 com 7 dá 14 pontos no primeiro motorista. Segundo motorista, 2 infrações graves, que é 5 pontos. 5 mais 5, 10. E uma infração média, que é 4 pontos. Então, 5 mais 5 das 2 graves, mais 4 da infração média, são 14 pontos. E no segundo caso, 2 infrações médias com 4 pontos e 2 infrações leves com 3 pontos. 4 mais 4 mais 3 e mais 3 vai dar 14. Então, respectivamente, 14, 14 e 14 pontos. Então, ambos os 3 motoristas têm uma soma de 14 pontos cada um. Um condutor de 72 anos, habilitado na categoria B desde os 18, deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada, independente se ele tirou a carteira com 18, com 30, com 40 ou com 70. As novas regras, aliás, elas são bem claras. Até 49 anos, a renovação é de 10 em 10.
de 50 a 69, de 5 em 5, e a partir de 70 anos, de 3 em 3. Ele tem 72, então ele vai renovar a sua habilitação a cada 3 anos. Repetindo, até 49 anos a renovação é de 10 em 10, de 50 a 69, de 5 em 5 anos, e a partir dos 70 anos, de 3 em 3 anos. Um condutor de veículo com o braço esquerdo estendido para fora, horizontalmente, sem movimentá-lo, indica para os outros condutores que irá. Esse desenho que eu coloquei ali para vocês. Então, quando o condutor tá com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente, ou seja, na linha do horizonte reto, sem movimentar, é porque ele tem a intenção de dobrar para a esquerda. Aí eu coloquei para vocês, pessoal, ali os 3 possíveis gestos de braço que o condutor pode fazer. No primeiro caso, dobrar à esquerda, né, que é o braço só esticado horizontalmente. O braço dobrado para cima, ele tem a intenção de dobrar para a direita. E o braço esticado, fazendo, né, esse movimento igual mostra no desenho, significa que ele quer diminuir a marcha. Então, na primeira figura, braço esticado, dobrar à esquerda. Segunda figura, braço dobrado para cima, virar para a direita. E a terceira figura, né, o braço balançando, que ele quer diminuir a marcha ou mesmo parar. Para cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor de um veículo deverá. Um trecho alagado é um trecho que tenha pelo menos 1/2 metro de água. Nesse caso, o condutor ele vai precisar de muita força, e essa força ele vai ter na primeira marcha. Então, ele vai engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Para cruzar um trecho alagado, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. E aí, pessoal, nessa outra questão aqui, ele já está falando da aquaplanagem. O que é aquaplanagem? É a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Então, notem que as duas envolvem água. No primeiro caso, alagamento, pelo menos 1/2 metro de água. E nesse caso, é a aquaplanagem, que é de 2 a 4 dedos de água, uma camada pequena, que a aquaplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo. Se isso acontecer, o condutor deve reduzir a velocidade. De que maneira? Eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Na aquaplanagem, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. Aqui eu juntei as duas questões para facilitar o comparativo. Então, na aquaplanagem, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente, e no trecho alagado, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Lembrando que em rodovias é proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios, nas calçadas e passeios, só quando devidamente sinalizado pela autoridade de trânsito. Então, vai ser nas ruas de forma geral. Só que cuidem, porque é com prioridade sobre os veículos motorizados. Não é cedendo a preferência, não é cedendo a vez. É com prioridade, uma vez que os pedestres e os ciclistas, eles têm prioridade. Eles têm preferência em relação aos veículos automotores. Então, as bicicletas vão rodar na rua, junto com os carros, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo. Ou seja, em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados.
Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto poderá. O farol alto ou mesmo o farol desregulado, ele vai ocasionar um excesso de luz. O excesso de luz é o que nós chamamos de ofuscamento, ou seja, ele vai ofuscar a visão dos outros condutores. O teu farol alto ou mesmo o teu farol desregulado, ele vai dar um excesso de luz. O excesso de luz é o que nós chamamos de ofuscamento, ou seja, ele vai ofuscar a visão dos outros condutores. Farol alto ou farol desregulado, ele poderá ofuscar a visão dos outros condutores. Ofuscar a visão dos outros condutores. Certo trecho de rodovia está sinalizado com as placas. Então, nós temos 3 placas ali. No primeiro caso, nós temos uma altura, notem que temos seta em cima e temos setinha embaixo. No segundo caso, nós temos uma largura, ou seja, a frente do carro, a frente do caminhão, do veículo, medida do canto esquerdo até o canto direito. Isso é largura, não é comprimento, tá? Comprimento é da placa dianteira até a placa traseira. A largura é você olhando o teu carro de frente, do canto esquerdo do para-choque dianteiro até o canto direito do teu para-choque dianteiro. E no segundo caso, nós temos um peso bruto total, por quê? Tem uma seta bem grandona apontando para baixo. Quando for peso por eixo, tem uma seta pequenininha. Quando for peso bruto total, tem a seta grandona. E ele quer saber, o trânsito nessa rodovia é proibido. Para quem que vai ser proibido? Para qualquer veículo que tenha medidas maiores, medidas superiores ao que estão descritos nas placas. Por quê? Porque ele não vai caber. Ele não vai passar em determinado ponto que tenha essas placas com essas medidas. Ou seja, proibido para os veículos maior que 4 metros, largura maior que 3 metros e peso bruto total maior que 15 toneladas. Proibido para quem for maior de 4 metros, largura maior de 3 metros e peso bruto total maior que 15 toneladas. Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. É uma infração de natureza média, com 4 pontos, que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é uma infração média, com 4 pontos, que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Infração média, que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Para a expedição de um novo certificado de registro de um veículo que teve substituição de qualquer equipamento de segurança especificado pelo fabricante, exige-se um certificado de segurança expedido por órgão ou entidade de metrologia legal. Essa questão significa o quê? Ele está falando do CRV, tá? Que é o certificado de registro do veículo. Aquele que nós utilizamos quando a gente compra ou quando a gente vende um veículo. E ele também será expedido novamente quando você fizer alguma alteração do teu veículo. Por exemplo, instalei kit gás no meu carro. Ele vai precisar passar por uma vistoria, tá? Que vai ser a metrologia legal, para daí sim emitir o novo CRV, que é o certificado de registro do veículo, quando fizer alguma alteração de característica. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Esta regra vale tanto para o ciclista quanto para os pedestres. Manter-se em fila única. Regra para os pedestres e os ciclistas. Manter-se em fila única. Pedestres e ciclistas. Manter-se em fila única.
Considere as situações descritas abaixo para responder à questão. Então, ali ele está dando 3 números romanos e ele quer saber quais atitudes são responsáveis. Ele não está questionando infração, ele quer saber qual atitude é correta, qual atitude é responsável. Número romano 1. Usar o telefone celular com o dispositivo viva voz enquanto estiver dirigindo. Isso não é uma atitude responsável, isso constitui uma infração de natureza média com 4 pontos. 2. Atravessar um cruzamento perigoso em alta velocidade quando o semáforo já estiver mudando do amarelo para o vermelho. Esta também não é, em hipótese alguma, uma atitude respeitosa. Agora, número 3. Procurar uma faixa de pedestre e olhar para os 2 lados sempre que for atravessar uma rua. Aí sim, no número romano 3, nós temos uma atitude responsável. Cuidem, ele quer a atitude responsável, apenas no número 3. Procurar uma faixa de pedestre e olhar para os 2 lados sempre que for atravessar a rua. Em uma via local, cuja velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Ocorreu uma colisão de um carro com uma árvore. O acidente aconteceu às 12 horas e era um dia de chuva. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser de... Quando cair questão de sinalização, primeira coisa, ele nunca vai falar de metros, ele vai falar de passos ou passos longos de um adulto. Segundo, quando cair essa questão, vocês precisam primeiro identificar a velocidade da via, que nesse caso é 40 km por hora, se o acidente foi de dia ou de noite, se a pista estava seca ou molhada. Por quê? Durante o dia, com um tempo bom, com pista seca, vocês vão multiplicar a velocidade por 1. Se fosse durante o dia, com tempo bom, com pista seca, 40 vezes 1 seria 40. Agora, se for durante a noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, como é essa questão aqui, aí vocês vão multiplicar a velocidade por 2. 40 vezes 2 é 80. Ó, essa segunda questão aqui, ó, notem que é muito parecido. Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia que apresenta pista seca e cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. A distância segura para o início da sinalização deve ser de no mínimo, mesma regra. Durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1, que é essa questão aqui. 100 vezes 1 é 100. Agora, se esse acidente aqui tivesse acontecido durante a noite ou mesmo durante o dia e estivesse chovendo, aí vocês iriam multiplicar a velocidade por 2. Ó, mais um exemplo aqui. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas e a pista estava seca. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser de mesma regra, durante o dia com tempo bom com pista seca. Velocidade vezes 1, 80 vezes 1 é 80. Lembrem-se, ele não vai falar de metros, ele sempre vai falar de passos ou passos longos de um adulto. Agora, se tivesse acontecido durante a noite ou mesmo durante o dia, estivesse chovendo, como foi lá o primeiro exemplo que nós vimos aqui nos slides, aí seria a velocidade vezes 2, 80 vezes 2, que seria 160. Outro fator importantíssimo: toda vez que vocês encontrarem uma curva, vocês irão reiniciar ou vão iniciar novamente a contagem a partir do término da curva. A poluição atmosférica provocada pelos veículos automotores tem sido motivo de grande preocupação,
não somente para o poder público, mas também para a população como um todo. Sobre os combustíveis utilizados pela frota brasileira de veículos, afirma-se, primeiro, vou falar para vocês a escala de poluição. O primeiro e o mais poluente de todos é o óleo diesel, anotem aí. Em primeiríssimo lugar, o óleo diesel, ou apenas diesel. Em segundo, nós vamos ter a gasolina. Independente se ela é comum ou aditivada, o teor de poluição é o mesmo. Em terceiro, nós vamos ter o álcool, tá? O álcool é o terceiro, ele é um pouquinho menos poluente que a gasolina. Em quarto e último, menos poluente, mas também menos usado, nós vamos ter o GNV, que é o gás natural veicular. Aí ele deu 3 números romanos, dos quais estão certos o 1 e o 3, que é o que nós vamos ler primeiro. O número romano 1 diz que a substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural nas frotas de táxis e ônibus urbanos pode ser considerada uma medida eficiente para diminuir a poluição. Sim, com certeza é. E a número 3, que também está certa, diz que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes pela gasolina e pelo álcool são semelhantes. Isso é correto, sim, nos veículos novos e bem regulados, a emissão do álcool e da gasolina são parecidos, são semelhantes. E a 2 que está errada porque ela fala que o diesel é o menos poluente, ele não é. O diesel, ele é o mais poluente de todos. O que é necessário para uma convivência harmônica entre os indivíduos. Harmônica, pessoal, é uma convivência boa, agradável, uma convivência gentil, tá? Para isso vai ser a organização e respeito aos direitos e deveres individuais e do grupo. Organização e respeito aos direitos e deveres individuais e do grupo. Lembrando que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, independente a quanto tempo a gente dirige, a quanto tempo a gente tem a carteira ou qual o tipo de veículo que nós dirigimos. Mesmos direitos e os mesmos deveres. Considere as situações abaixo relativos à parada de veículos. O que é uma parada? Parada, pessoal, é algo rápido, algo breve. É o tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiros. Só está correta a afirmativa 3, que é o que nós vamos ler primeiro. Parar o veículo afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, a mais de 1 metro, é considerada infração de trânsito, sim. Parar o seu carro afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio a mais de 1 metro, é infração de trânsito. Na 1 diz que parar o veículo nas esquinas a menos de 10 metros do bordo do alinhamento da via transversal é considerado infração. Ele quer dizer o quê? Da esquina. Não é a 10 metros, nem 8, nem 7, nem 6, nem 5. Vai ser infração se você parar na esquina a menos de 5 metros. E a 2, que também está errada, parar o veículo afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, de 50 centímetros a 2 metros é considerada infração e crime de trânsito. É infração, sim, mas está longe de ser crime de trânsito. Então, só está correto a 3, parar o veículo afastado da guia da calçada a mais de 1 metro é considerada uma infração de trânsito. Os 4 tempos de um motor a combustão interna são admissão, compressão, explosão e escapamento. Pessoal, anotem a sigla ACEE. Se vocês lembrarem dessa sigla e cair essa questão, vocês vão conseguir acertar a pergunta. ACEE, admissão, compressão, explosão e escapamento. ACEE, admissão, compressão, explosão e escapamento. Esses são os 4 tempos de um motor a combustão interna. ACEE, admissão, compressão, explosão e escapamento.
Direção defensiva consiste em... Direção defensiva, ela é uma direção preventiva. Você vai ter atitudes para prever e tentar evitar situações de risco ou mesmo um acidente. Então, a direção defensiva é a forma de conduzir o veículo a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Direção defensiva consiste em forma de conduzir o veículo a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Direção defensiva é uma direção preventiva, são ações e atitudes que vocês irão ter na direção para evitar uma situação de risco, para evitar um acidente. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado não pode sinalizar para que ele desista, nem buzinar, muito menos colocar o carro em movimento, porque isso pode caracterizar uma infração gravíssima, tá? Você, como motorista, irá aguardar o final da travessia. Seja um ciclista, um pedestre, um cadeirante, um idoso, uma criança, qualquer pessoa que está realizando a travessia, mesmo ela não tendo concluído e o semáforo ficar verde para o veículo vai aguardar o final da travessia para só então prosseguir. Então, se o sinal ficou verde, tem alguém na faixa, vocês irão aguardar o final da travessia para só depois prosseguir. Em uma avenida, ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é: vocês irão ligar para o 193, o resgate do Corpo de Bombeiros. É o resgate do Corpo de Bombeiros, o 193, que tem equipamento e treinamento para remover as vítimas presas nas ferragens. Então, anotem aí. Vítimas presas nas ferragens. Corpo de Bombeiros, 193. Vítimas presas nas ferragens. Corpo de Bombeiros, 193. Vítimas presas nas ferragens. O resgate do Corpo de Bombeiros, 193. Eles é quem tem treinamento e equipamento para remover as vítimas. A placa A35 significa... Pessoal, a placa A35 ela é uma placa amarela, é uma placa de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Logo, são situações futuras, ou seja, está dizendo para você assim: olha, cuida, presta atenção, vai devagar, porque tem animais na pista. Esta placa A35, que tem o desenho da vaquinha, é animais na pista. Placa de advertência A35 com o desenho da vaquinha, é animais na pista. Não confundam com animais selvagens. Eu coloquei para vocês aí, pessoal, para vocês identificarem a diferença. Então, ó, a placa da vaquinha, que é a que nós temos nesta questão, é apenas animais. E esse do lado ali, que parece ser um cervo, eu não sei exatamente o nome desse animal, aí nesse caso seriam animais selvagens. Resumindo, a vaquinha é um animal mais comum de se encontrar. Até algumas pessoas têm, né? Então, é só animal. Agora, esse outro animal é um animal que normalmente não é domesticado, a gente não tem a possibilidade de ter ele em casa, então é animais selvagens. Então, a placa da vaquinha é só animais e esse do ladinho ali é animais selvagens. Em direção defensiva, previsão significa... Lembra que nós vimos na questão anterior que direção defensiva é uma direção preventiva, é prever, é
antecipar situações de risco, certo? Então, nesse caso, previsão é o quê? É um dos 5 elementos básicos da direção defensiva. Previsão, prever. Por exemplo, quando você assiste o teu jornal, não tem lá uma parte que faz a previsão do tempo? Ele não te dá a certeza absoluta que amanhã vai chover ou que amanhã vai fazer sol, mas ele faz uma previsão. Ele antecipa que talvez amanhã chova, talvez amanhã faça sol. Previsão em direção defensiva é a mesma coisa. Você vai prever, você vai antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Então, direção defensiva é uma direção preventiva e previsão vem de antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. A estabilidade em deslocamento nas retas e curvas é uma das funções do sistema de direção e de suspensão. A estabilidade de um veículo em deslocamento nas retas e curvas é uma das funções do sistema de direção e suspensão. Tem inclusive uma outra questão que cai bastante e que fala sobre um veículo que tem molas e amortecedores em mau estado. Isso poderá acarretar no capotamento do teu veículo. Molas e amortecedores em mau estado podem acarretar, inclusive, o capotamento do teu veículo. Então, a estabilidade no deslocamento, nas retas e curvas é função do sistema de direção e suspensão. Então, anotem aí. Estabilidade, direção e suspensão. Estabilidade, direção e de suspensão. Em uma rua, há um carro em chamas após colisão frontal com outro veículo. Nesse caso, recomenda-se empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Pessoal, tem uma outra questão que cai bastante e que ele dá para vocês 4 números romanos e só está errado o primeiro, que fala que o extintor está no vermelho. Se ele está no vermelho, ele está vazio, ele está zerado, ele não vai apagar o fogo. E aí as próximas são posicionar sempre na base das chamas, tá? Empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo e usar em formato de leque. Então, o extintor sempre vai ser direcionado na base das chamas, vai ser utilizado em forma de leque e, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Resumindo, voltando lá. Sempre na base das chamas, então você vai direcionar o extintor na base das chamas, sempre vai utilizar em forma de leque e vai empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de, nesse caso, trânsito. Então, é muito importante nós entendermos a diferença entre via e trânsito, tá? O que é via? Via é o espaço físico, é todo e qualquer espaço aonde transitem pessoas, veículos ou animais, certo? Isso é definição de via. Via é o chão mesmo, o espaço físico. É a rua, é a calçada, é o estacionamento do shopping, do supermercado, é todo e qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos ou animais. Isso é via. Via é o espaço físico, tá? É importante vocês entenderem isso. Já trânsito, gente, é um verbo. O que é um verbo? Ele vem de um ato, de uma ação de transitar. Logo, pessoas, veículos e animais transitando sobre a via, aí chama-se trânsito, entenderam? E agora, pedestres e animais soltos na via, atrapalhando o trânsito, aí é condição adversa de trânsito. A legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia o deslocamento de forma segura e confortável. Não é a reprovação na inspeção veicular, porque
ele fala para você manter teu carro em bom estado de conservação. Se o teu carro está em bom estado de conservação, ele não vai ser reprovado, ele vai ser aprovado na inspeção veicular. Então, resumindo, né, você vai manter o teu carro em bom estado de conservação para que você tenha um deslocamento de forma segura, para que você não ocasione nenhum acidente, nem teu carro fique parado na via por qualquer problema mecânico, e também confortável, para que o teu carro esteja confortável para ser utilizado. Então, o deslocamento de forma segura e confortável. Deslocamento de forma segura e confortável. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos da direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Primeiro, lembrem-se que direção defensiva é uma direção preventiva, é uma forma de dirigir que vai evitar situações de risco, evitar acidentes, ok? A lista de posições a que ele se refere, na verdade, é composta por apenas 2 itens, 2 posicionamentos que vocês vão manter no volante. Primeiro, nunca ele vai falar de pés, nem de pernas e nem de calcanhares. Ou ele vai falar de braços, nesse caso da questão, braços ligeiramente dobrados, ou ele vai falar de mãos, as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição 9 horas e 15 minutos, certo? Então, anotem aí. Posições ao dirigir são 2, braços ligeiramente dobrados ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição 9 horas e 15 minutos. Atualmente, tem-se observado que pessoas que passam por momentos especialmente estressantes em suas vidas têm maior probabilidade de manifestarem comportamentos perigosos na direção de um veículo. É possível concluir, então, que o condutor cidadão é aquele condutor que ele se preocupa consigo e também com os demais. Ou seja, uma pessoa que se preocupa consigo mesmo e se preocupa com os demais, ele não vai dirigir quando não se sentir em condições de fazê-lo. Por exemplo, se eu tô nervosa, eu tô triste, eu tô estressada, eu tô preocupada e eu for dirigir, eu vou passar todo esse estresse, esse nervosismo, essa preocupação para a direção. Então, é melhor evitar. Então, não deve dirigir quando não se sentir em condições de fazê-lo. Um ciclista desmontado empurrando a sua bicicleta. Pessoal, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta, ele equipara-se ao pedestre em direitos e deveres em situações de trânsito. Se eu estou empurrando a minha bicicleta, eu sou apenas um pedestre que está empurrando uma bicicleta. Logo, eu vou ter os mesmos direitos e os mesmos deveres que os pedestres. Se eu estou montado pedalando a bicicleta, aí sim, eu tenho que respeitar as regras para a bicicleta. Andar na rua, no mesmo sentido dos carros, sempre pelo bordo, sempre com preferência e com prioridade em relação aos veículos automotores. Eu não posso transitar nas calçadas e nem nos passeios, a não ser que devidamente sinalizado. Agora, se eu estou a pé empurrando a minha bicicleta, eu equiparo-se ao pedestre em direitos e deveres em situações de trânsito. A placa A25 significa que? Bom, primeiro nós precisamos entender que esta é uma placa A, é uma placa amarela, é uma placa de advertência. Todas as placas amarelas, as placas de advertência, elas advertem ao condutor sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que vão acontecer logo ali na frente, ok? Bom, agora vamos entender a placa. O que nós temos nessa placa? Nós temos 2 setas. Elas não estão indo para o mesmo lado. Notem bem, uma está indo para a direita e a outra está indo para a esquerda. Ou seja, o sentido de circulação da pista
muda de único para duplo, ou seja, eu estou indo numa via que tem duas pistas e as duas pistas estão indo na mesma direção. Mas logo ali na frente, ele está me advertindo, ele está me alertando que ali na frente, ó, vai mudar. Tem uma pista indo e tem uma pista vindo, ou seja, o sentido da circulação da pista vai mudar de único para duplo, porque cada seta está indo em direções opostas, em direções diferentes. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. Pessoal, quando cair essa questão, é muito comum a maioria já ir direto e marcar quando o condutor dirigir sob influência de álcool. Dirigir sob influência de álcool gera suspensão e não cassação. Suspensão é algo temporário. Você vai cumprir, por exemplo, suspensão por dirigir alcoolizado, é 12 meses. Você vai ficar suspenso, impedido de dirigir por 12 meses. Decorridos os 12 meses, você vai pegar a mesma habilitação e vai continuar dirigindo normalmente. Agora, cassação é quando o condutor perde tudo. Todos os cursos que ele tinha, todos os anos de carteira, todas as categorias, ele volta a estaca zero. Quando que ele vai ser cassado? Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Anotem aí. Cassação quando condenado judicialmente por delito de trânsito. E aí, pode ser que caia, né? O condutor cassado, ele pode se reabilitar, ou seja, fazer novamente a habilitação decorridos quanto tempo? Duas possíveis respostas: 24 meses, por extenso, né? 24 meses de efetivo cumprimento da pena, ou então apenas 2 anos. Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para sua execução. Em relação à direção defensiva, essa condição é, anotem aí a sequência dessas 3 palavras: automatismos, desfavorável e incorrer. Automatismos, desfavorável e incorrer. Por quê? Se cair essa questão, primeiro vocês vão eliminar a letra A e a letra D, porque fala em favorável. Ah, professora, mas aí tem uma pegadinha, as duas questões são parecidas, a resposta não é necessariamente uma pegadinha, mas atenção na hora de ler, porque a de baixo fala somente para procedimentos em relação ao controle do veículo, e não é. A correta é a letra B, por essa sequência que eu pedi para vocês marcarem aí. Automatismos desfavoráveis, incorrer, ou seja, desfavorável, pois por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. É caracterizada como infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação, quando o condutor deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação. Infração leve, com 3 pontos, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou da habilitação. Só que cuidem, estar com a habilitação vencida há mais de 30 dias, mas não dirigir com ela vencida, é uma infração leve com 3 pontos. Agora, dirigir com a tua habilitação PPD ou CNH vencidas há mais de 30 dias, aí é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema de transmissão. Aí anotem aí uma super dica para vocês não errarem essa questão. Substituam a seguinte palavra: a energia mecânica produzida pelos motores dos veículos. Ao invés de chega, troquem por transmitida, tá? Transmitida para as rodas através do sistema de transmissão. Então, a energia produzida é transmitida às rodas pela transmissão. A energia produzida é transmitida para as rodas através do sistema de transmissão. Um motorista educado
que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Motorista educado que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Lembrem-se que no trânsito nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, independente a quanto tempo você dirige, a quanto tempo você tem carteira ou qual tipo de veículo você dirige. Então, na direção no trânsito, fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. A sinalização horizontal, que indica ao condutor a proibição para estacionar, é feito na cor. Pessoal, sinalização horizontal são todas as faixas, as linhas, os desenhos pintados, inscritos ou apostos sobre o pavimento. Quando a gente fala em proibição de estacionar, logo tem que vir à nossa mente a cor amarela. Por quê? Meio fio pintado na cor amarela, faixa pintada na cor amarela, ele está dizendo que é proibido estacionar. E aí, ao lado, na próxima questão, muito parecido também falando da cor amarela. Só que aí ele diz assim: as faixas de trânsito em linha tracejada na cor amarela indicam. Essa faixa de cor amarela é aquela faixa que está no centro da pista, que divide a pista da esquerda da pista da direita. Quando ela for na cor amarela, é via de mão dupla, ou seja, uma pista está indo e uma pista está vindo. E aí, ó, eu coloquei as figuras para vocês entenderem exatamente do que nós estamos falando. Então, ó, no caso da figura de cima ali, podem ver que a faixa central é na cor amarela. Se é na cor amarela, ela está dizendo o quê? Que é uma via de mão dupla, ok? Então, faixa amarela, faixa central na cor amarela, via de mão dupla. E ó, na questão de baixo ali, olhem ali, ó, meio fio amarelo, placa de proibido parar e estacionar. Então, toda vez que a linha, a faixa que tiver próximo ao meio fio ou mesmo meio fio for na cor amarela, é proibido estacionar. Ah, professora, mas e se essas faixas forem na cor branca? Ótimo. Se a de cima for na cor branca, são vias de mesmo sentido. Ou todo mundo tá indo, ou todo mundo tá vindo. E se na de baixo, ali a linha do meio fio fosse na cor branca, aí seria permitido realizar o estacionamento. Então, cor amarela, proibido estacionar e via de mão dupla. Linha branca, via de sentido único e permissão de estacionamento. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Esses 3 requisitos a que ele se refere é quando você vai até a autoescola, até o CFC, que é Centro de Formação de Condutores, para fazer a tua primeira habilitação. Então, quando você chega lá, você tem que preencher esses 3 pré-requisitos. Primeiro, ser penalmente imputável. Nossa, professora, o que é isso? Você precisa ser maior de 18 anos e ter condições físicas e psicológicas para fazer a habilitação. Basicamente isso. Segundo, possuir carteira de identidade ou equivalente. Professor, o que significa equivalente? Equivalente significa igual, parecido. Por exemplo, a carteira de identidade é um documento oficial que tem foto, certo? O que pode substituir? Qualquer documento oficial que tenha foto, por exemplo, carteira de trabalho, passaporte, entre outros, ok? E o 3, saber ler e escrever. Não precisa você comprovar que você tem faculdade, mestrado, doutorado, nada. Você só precisa saber ler e escrever. Ah, professora, mas eu sei ler e escrever, mas eu nunca fiz, nunca frequentei a escola. Não tem problema, porque você não precisa comprovar nada. Então, esses 3 pré-requisitos, eles estão corretos quando nós falamos em primeira habilitação. Ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. Ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. Então, os 3 números romanos estão corretos.
Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui, gratidão pela vida dos mais de 12 mil inscritos aqui no canal da Prof. Mendes. Desejo de coração a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, um beijo no coração e um abraço bem carinhoso da Prof. Mendes.